pela tua misericórdia que se renova mais uma manhã sobre nós, pela tua graça e o teu favor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Eu peço em nome de Jesus que tudo que foi liberado sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, para a nossa família, que isso encontre em nós um coração disposto a receber, a ouvir e a obedecer a tua voz. Que a tua palavra fale ao nosso coração com poder e autoridade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é o propósito de Deus, ou poderia ser o porquê fomos criados. Irmãos, existe um propósito só de Deus, e por esse motivo eu e você fomos criados. Só existe um propósito. Deus não tem 30 propósitos. Deus tem um propósito só, e Ele nos criou para isso. Em Efésios mesmo fala que nós fomos criados para louvor da sua glória. Capítulo 1, depois a gente vai ler isso com calma. Eu podia até encerrar aqui, orar e a gente ir embora. Porque às vezes a gente fica procurando, Deus, qual que é o propósito do Senhor para mim na igreja? Qual é o propósito do Senhor para mim no meu trabalho? Qual é o propósito para o Senhor na minha família? Entenda uma coisa, existe um propósito só. Repita comigo, um propósito só. A Bíblia não fala de 30 mil, a Bíblia fala de um propósito, porque o propósito é a manifestação para a qual fomos criados. Irmãos, esse microfone tem um propósito, ele foi criado para algo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, em nome de Jesus? O seu carro, a sua moto, o banco que você está sentado, a cadeira que você está sentado, foi criado com um propósito, só um. Ele foi criado para isso. Se a gente usar essa cadeira como mesa, a gente vai adaptar, mas ele não cumpre o propósito. O microfone, eu não posso usar ele como violão. Eu não posso usar o carrom como teclado. Existe um propósito, uma finalidade. Amém? Eu e você fomos criados com um único propósito. Repita comigo, um único propósito, para louvor e glória do Senhor. Então, resumindo, tudo que eu e você fizermos, se não manifestar glória e louvor para Deus, está fora do propósito. Se dentro da empresa que você trabalha não manifestar-lhe glória e louvor para Deus, no seu casamento, na educação com os seus filhos, no bom convívio com a sociedade, você está fora do propósito. Irmão, só tem uma coisa para você fazer na vida. Você foi criado para uma coisa só. É mais fácil assim, né, irmãos? Não tem como dar errado. Repita comigo, não vai dar errado. Comigo não. Fala, não, comigo não. Fala para a pessoa que está do seu lado. Pode ser que dê com você, mas comigo não. Só tem um motivo, um propósito, um porquê, uma finalidade para a qual Deus criou o Juliano e você, para louvor da sua glória. Irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui. Já para a gente ler, você está em Efésios aberto ainda? Vai no capítulo 1. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu gosto muito dessa tradução. Versículos 5 e 6 do capítulo 1 diz assim: com um propósito nos gerou filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis
a si no amado. Por um propósito, pode estar aí, nos predestinou. Tem alguma tradução que está assim, nos predestinou? O que é predestinar? É aquilo que Deus propôs desde o princípio. É para isso que Ele estabeleceu. Ficou fácil, repita comigo, ficou fácil agora. Irmãos, às vezes você está 20 anos na igreja, 30, buscando qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu resolvi sua vida aqui. Acabou. Todo anseio de existência, sabe? Outro dia eu encontrei já tem alguns anos, a primeira vez que a gente voltou de missões, uma pessoa falou: Juliano, eu estou há 17 anos na igreja e até hoje eu não sei o propósito de Deus para a minha vida. Eu falei: filha do céu, você já leu Efésios? Capítulo 1, dos 5 e 6 fala. Eu li junto com ela falou: eu não entendi. Só existe um propósito, irmãos. Juliano, mas e quando eu quebro o pau em casa? Xingo o patrão, roubo, pratico mentira. Você saiu do propósito, porque ali você não manifestou glória e louvor para Deus. É simples, né, irmãos? Vida cristã não é simples demais, né? Não é fácil, irmão, fala a verdade. Não, ou eu estou manifestando glória e louvor para Deus ou não. Não tem terceira opção. Você entende? Se o que você faz impede você de levar glória e louvor para Deus, pare com isso. Por mais que você goste, ame disso, ame isso, mas se isso te impede, isso te faz manifestar qualquer coisa menos glória e louvor para Deus, irmãos, acredite, não precisa o pastor estar vendo, não precisa os crentes da igreja estar vendo. Se tiver gente vendo e fala assim: não, isso aí, imagine, irmão, se fosse no culto, imagine uma coisa, não, aqui não, né? Mas tem gente que faz coisas, irmãos, que não poderia fazer na igreja, fala coisa que não poderia. Por que eu estou falando isso? Porque se você fizer da sua vida o mesmo que você fez até hoje, e isso não tem manifestado a glória de Deus, irmãos, deixa eu perguntar uma coisa: o diabo foi expulso do céu, ele subiu ao mais alto céu, ele queria estabelecer um trono, ele não queria o trono de Deus, leia a Bíblia, ele não queria o trono de Deus, ele não queria chegar, dar um pau em Deus e perdeu, que Corinthians, não é isso, irmãos. Ele queria estabelecer um trono lá também, acima das estrelas de Deus. Ele olhou, ele viu um grupo de anjos chamado serafim, seraf, que significa fogo, seres de fogo que ficam acima de Deus. Ele olhava aqueles anjos, ele queria estar acima deles. Ele, como querubim, como queruve, protetor, ele foi estabelecido abaixo do trono de Deus, a base do trono. O trono de Deus tem 4 querubins que levam o trono de Deus para onde Deus quer. Está lá em Ezequiel, lê a Bíblia. E ele se movimenta tão rápido que parece rodas de fogo, rodando rápido. Está na Bíblia isso, eu não estou inventando. E ele, como querubim, ele só podia ir até a base do trono, ele não podia ficar do lado do trono. E ele olhava e via os serafins, anjos de fogo, e ele queria estar acima deles. Irmãos, ele não queria estar no nível de Deus. Ele olhava para aqueles anjos e ele falava: se Deus está aqui, esses anjos estão aqui, imagine, esse grupo de anjos deve ser um negócio, né? E um dia ele sobe e ele intenta contra um reino, e ele é destituído de tudo que Deus deu para ele, menos dos dons. Agora, por que ele foi destituído? Por quê? Alguém sabe me dizer uma palavra só? Uma só: desobediência. Ele obedecia a Deus no propósito para o qual ele foi criado, e quando ele resolveu tomar partido próprio, ele entrou em desobediência, não é? Não foi só isso, irmãos. Isso é simples, não é? Agora imagine, desobedecer é pecado, sim ou não? Então, se eu não cumpro
O propósito para o qual, irmãos, se o seu carro começa a dar pau, não presta, quebra tudo, o que você faz com ele? Você põe ele na sala de casa? Você fala, não, esse carro aqui, você quer um... Não, você dá um fim nesse trem. Não. A turma está querendo dar fim no marido, na esposa que já não está cumprindo o propósito, né? O cachorro, a turma pega um cachorro, o cachorro foge do propósito, porque a pessoa achava que o cachorro ia mexer com a contabilidade da casa, né? Ele ia advogar as causas dele, né? Achava que o cachorro, sei lá, limpava a casa. E aí o cachorro não estabelece o propósito do coração, a pessoa joga fora, né? Então, se uma coisa não cumpre o propósito, você não quer mais ela. Então, não obedecer a finalidade para a qual fomos criados é desobediência, irmãos. Meu ponto de vista, se desobedecer é pecado, e a Bíblia é muito clara que a única coisa que pode me afastar de Deus, Juliano, mas Deus não se afasta de ninguém, mas tem uma coisa que afasta o homem de Deus: o pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, Adão peca, Deus desce no jardim, sim ou não? Falou com Adão ou não falou? Adão continuou no Éden. Sabe por quê? Porque o pecado de Adão obrigou uma separação entre os dois. Deus se tornou pecador, mas Adão perdeu a identidade. Ele era filho de Deus, criado com um propósito. Você sabe que Adão foi criado para ser um querubim no jardim? Queruve. Você vai guardar o jardim. A palavra usada no hebraico é queruve. E aí sabe o que Adão quis ser? Quis ser Deus. Irmão, sabe o que é pior? Ele já tinha sido criado em imagem e semelhança de Deus. A gente foi criado com uma finalidade só com um propósito: para louvor e glória de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Simples, não é, irmãos? A carta de Efésios é uma carta muito densa. Ela é uma carta que tem curso de teologia que tem uma classe só para a carta de Efésios. Tem muito ensinamento, não é uma carta difícil de entender, mas tem muita coisa preciosa dentro dela. Então, de antemão, eu te convido, leia a carta de Efésios. Sabe, Juliano, não consigo ler a Bíblia, lê Efésios pelo menos, né? Essa carta, ela não fala apenas de conhecimento das coisas de Deus, ela fala de prática. Como que eu vou praticar? Por exemplo, no começo o apóstolo Paulo fala: olha, Deus predestinou vocês, Efésios, não é para glorificar, louvar os deuses gregos. Ele criou vocês para o louvor da glória dele. É interessante que ele insiste. No começo do capítulo 4, ele insiste, ele fala assim: eu rogo, eu estou pedindo, rogar. Essa palavra é uma palavra de insistência. É igual um pai que fala com o filho: faz isso aqui assim, se você fizer desse jeito, rogando, é nesse termo. Alguém já teve que chamar a atenção do filho para ele fazer uma coisa certa que ele estava fazendo errado? Essa palavra é rogar, é insistir, é um clamor. Você lê assim: o apóstolo Paulo estava rogando ali, ele estava insistindo. Se ele tivesse de corpo presente, ele ia estar gritando: irmãos, em nome de Jesus, façam isso. Ele fala: vocês têm que andar na vocação que vocês foram chamados. É interessante porque você pensa, propósito e chamado é a mesma coisa, vocação é a mesma coisa. Não é. O propósito é para o que você foi criado. O vocatio, que é a palavra, a vocação, é como você vai fazer isso. Irmãos, a gente tinha uma empresa de informática, aquele trem dava lucro, estava indo bem. A gente começou a pega uma empresa aqui de abastecimento de água,
pega uma prefeitura, pega um grupo de igreja, esse trem começou a dar dinheiro. Deus falou para mim assim, Ele falou: eu não te chamei para isso. Eu estava numa crise existencial. Susan falou para mim: você tem que decidir o que você vai querer ser. Você quer ser empresário? Deus vai te abençoar. Mas se você quiser o ministério, você vai ter que investir nisso. Você vai ter que trabalhar em cima disso, não foi? Irmãos, eu fui orar. A pior coisa que tem é quando você não quer fazer uma coisa, você ir orar. Vou te dar um conselho. Se você já sabe o que você tem que fazer, mas você não quer aquela resposta, sabe, irmão? Alguém já passou por isso? Não me deixa sozinho, né? Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Aí você vai orar, você vai dar uma de crente, porque você tem temor a Deus. Você fala: Deus, eu vou orar. E aí você fala: Jesus, você bate um ambiente de Getsemane na gente, né? Aí você fala: seja feita a tua vontade. Pronto, irmãos. Deus falou para mim: eu não te chamei para isso. Ele falou: a minha obra não precisa de dinheiro, ela precisa de ceifeiros. Porque eu orei e falei: Deus, a obra missionária precisa de dinheiro. O Senhor sabe que o meu coração está nessas coisas, eu vou investir. Ele fala: não, a minha obra não precisa de dinheiro, ela precisa de ceifeiros. Eu envio dinheiro, não ore pelo dinheiro. Irmãos, quando eu ouvi aquilo de Deus, eu falei: meu Deus, é verdade. Anos depois, uma pessoa falou para mim: olha, Deus deu essa empresa de, eu vou usar o termo aqui, irmãos, não se ofenda, de marketing de multinível. Deus levantou esse trem aqui para sustentar a obra missionária. Irmãos, eu sou uma pessoa muito sensível para falar de vez em quando. Tem hora que eu sou igual um elefante dentro de uma loja de cristal, mas tem hora que eu sou suave demais, igual a pluma. Mas tem coisa assim que eu estou sendo treinado nisso também, né? Eu estou num processo de transformação. Na hora eu falei: na Bíblia não consta isso, porque Deus já tinha dado um pau em mim lá atrás, né? Não tem um texto na Bíblia que fala isso. Deus não levanta nada para sustentar a obra missionária. Mas como que faz? Deus dá um jeito. Isso é uma mentira do diabo, de uma pessoa que não quer cumprir o vocátio. Irmãos, tem pessoa que foi levantada para finanças, para socorro. Tem esse ministério na Bíblia. Fala, e tem esse termo, ministério de socorro. Tem pessoa que vai ofertar, vai ser baludo mesmo. Só que eu não fui chamado para isso. E eu só ia glorificar a Deus no vocátio que Ele me chamou. Eu não sei ainda qual é o teu vocátio. De alguns eu sei, eu entendo, eu percebo isso. Mas o vocátio é o ambiente, é o modo operante que você vai cumprir o propósito, que é um só. Qual é? Qual é o propósito? Então não interessa se é no salão, não interessa se é esse o vocátio, o chamado, é nesse ambiente. Não importa. Nesse ambiente o propósito tem que ser estabelecido. Irmãos, se esse trabalho que Deus confiou nas nossas mãos, tem um grupo de pessoas aqui empenhadas para isso funcionar, sim ou não? Se isso não liberar louvor e glória para Deus, se for você que vai aparecer, o Juliano, seja quem for, deu errado. Irmãos, a igreja se reúne num domingo de manhã. Isso é um chamado, Deus nos chama para isso, sim ou não? Só que nisso tem que estabelecer um propósito, que é o mesmo. Você está entendendo, em nome de Jesus? É só isso. A vida não fica mais fácil, irmãos? Ficou mais fácil, não ficou? Se eu como marido, irmãos, porque assim, pode ser que você não, mas eu já orei assim: Deus, inclina o coração que daí a gente é mais espiritual para orar, né? Deus, faz a Susan ver do jeito que eu estou vendo, né? O Senhor falou comigo, eu estou compreendendo o trem aqui, e ela está ali em negação, não está observando as coisas, insensível para sua voz. Irmã, você pensa,
Você não ora assim, não. Tá, você é mais santo, né? Deus, inclina o coração dela ao meu. Que sejamos um no propósito que o Senhor deu para mim, né? Tá bom, né? Deus, eu preciso dessa companheira, que ela faça assim. Primeiro período do nosso missionário, irmãos, eu queria ganhar o mundo. E eu estava perdendo meu casamento. Tá a Susan ali que não deixa, né? E eu comecei a orar, entrei em juízo com Deus. Isaías fala: qual é a sua petição? Qual é a sua causa? Entra em juízo comigo. E esse entrar em juízo não é aí, Deus, o Senhor resolve ou, né, vou tomar a mão. Não, em juízo é quando você tem uma causa para resolver. E aí Deus, o justo juiz, vai dar a sentença. Ele falou: não é ela que precisa de um marido diferente, não é você que precisa de uma esposa diferente, é ela que precisa de um marido mais sensível. Primeiro é a sua casa. Irmãos, há 13 anos atrás, Deus falou para mim uma palavra que eu ministro muito. Ele falou: só tem um ministério bem sucedido na Bíblia, que é o de Noé. Eu falei com ele uma vez e a casa dele inteira correspondeu, porque ele obedeceu. Tudo que você está fazendo é o que eu pedi para você fazer? Todos os lugares que você está indo, eu pedi para você ir? Porque, irmãos, eu entendi que eu estava fazendo muita coisa para Deus sem Deus. Porque se Deus está junto, a sua família permanece, irmãos. Irmãos, isso há 13 anos atrás, 15 anos atrás. Se lá atrás eu não tivesse consertado isso, hoje eu não estava aqui. Irmãos, o meu coração era sincero. Sabe, irmãos, sabe a sinceridade, aquele fogo de fazer as coisas para Deus? Alguém já se sentiu assim, incendiado? Eu queria fazer, queria levar, Tinha um ministério que a gente trabalhava, cada Bíblia para levar para a China, $2. Irmãos, eu estava quase vendendo o rim, né? Eu queria vender tudo. Se bobear, até a Susan eu vendia. Vendendo, queria, né? $2, né? Não é R$2, $2 cada Bíblia, entregue na mão de um chinês, irmãos. Você sabe o que é isso? R$10. R$10 chega uma Bíblia na mão de um chinês, num bairro que a Bíblia nunca entrou, numa cidade que nunca foi evangelizada. E eu empenhado em tudo isso, coração sincero, mas insensível. Irmãos, não é a sinceridade que deve mover o nosso coração, também é ela, mas a gente tem que caminhar em sensibilidade. A gente tem que ser sensível à voz de Deus, sensível ao ambiente que nos cerca. Irmãos, não tem coisa mais sincera do que uma criança num shopping, querendo um brinquedo, de todo o coração dela, se jogando no chão, fazendo o pai passar vergonha. Não é sincero aquele desejo? É ou não é, irmãos? Tem muita sinceridade ali. Mas aonde está a sensibilidade da criança que está fazendo o pai e a mãe dela ser chacota para 5.000 pessoas? Muita sinceridade. Sim ou não? Irmãos, não tem coisa mais sincera do que um ladrão que planeja um assalto. Ele planejou, era sincero, ele precisa daquele dinheiro. E ele pega uma arma, aí o trem que vai ser roubado reage. Sinceramente, ele dá um tiro na cabeça do cara para não ir preso. Houve muita sinceridade ali, mas nada, nem um pouco de sensibilidade com a família que ele destruiu. Mas não foi sincero o ato dele? Pare e pense, irmãos. Tem coisa mais sincera do que você sentir fome? Do que você querer ir no banheiro? Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então às vezes a gente é sincero de coração, mas é insensível na situação. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Irmãos, no Velho Testamento fala muito sobre lepra. Muito, a lepra, quando Deus queria amaldiçoar alguém, ele colocava lepra. Está no Velho Testamento isso, irmãos.
Agora, sabe o que é a lepra? A lepra, a hanseníase, é a insensibilidade numa área do corpo. Isso vai crescendo, crescendo. A pessoa se queima, ela se corta, e aí ela se queima de novo, aquilo vira um tumor e mata ela. Fiquei uns 4 anos indo todo domingo no Pirapitingui aqui. Márcio já foi lá também. A turma fala, hanseníase é pega. Irmãos, uma vez a gente apertou a mão do tio assim, e saiu muito da mão dele na minha mão. Saiu todas as digitais. Irmãos, eu beijo todo mundo há muito tempo. E beijava assim e ficava, sabe? Um pouco do rosto. Nunca peguei hanseníase, irmãos. Agora o traço da hanseníase, da lepra, é a falta de sensibilidade. Deus manifestava uma doença para dizer como que estava o coração do povo, insensível a Ele. Irmãos, às vezes a gente está se movendo, convicto, sabe aquele lá, mas não tem a sensibilidade para a situação. Às vezes tem muito entusiasmo, muito ardor no coração. Irmãos, esse ambiente que aconteceu em 2021, ele foi um cenário para a gente olhar para a nossa casa, para o nosso rebanho pessoal. Irmãos, o Lucas estava ministrando aqui, ele falou, ore pela sua família. O Davi olhou para mim ali para trás, já pedindo, pai, vem aqui. Não foi esse olhar, filho? Procurando o pai. A gente, você começa a ter afinidade, o olho da criança, o olho do pai fala muito. Lembra quando era assim com seus pais, irmãos? Aquela olhada que você falava assim, meu Deus. Alguém sabe do que eu estou falando aqui, irmãos? Dava desinteria, dor de barriga, dava, dava tudo. Só não podia dar piti, porque senão todo o processo começava na frente dos outros. A gente está vivendo um mundo infantilizado, irmãos. Crianças difíceis de lidar, porque são crianças grandes educando crianças pequenas. Aí chegou num ambiente de enclausuramento, de fechamento, não suporta. Criança suporta, irmãos. Agora um adulto bem resolvido tinha que suportar. Irmãos, eu estava com 30 dias fora do Brasil, fazendo missões, todo gostoso. Deu um piripaque em mim lá fora. Liguei para minha mãe, chorava igual um bebê. Eu quero voltar, não aguento mais, não tem feijão aqui. Tem lugar que você chora e a mãe não vê. Se fosse há 20 anos atrás, 30 anos atrás, antes de eu ter ido, não tinha nem telefone para eu chorar. Minha mãe volta como, irmãos? Você está lá do outro lado do mundo, não sabe nadar direito, não sabe voar, não sabe nem andar direito, vai para onde esse trem? Aí Deus te coloca em ambientes para que a criança grande vire um adulto maduro. Aí você pensa que a gente quer trazer Deus para a nossa realidade. Isso nunca vai acontecer, irmãos. A sua realidade, a minha, é só um treinamento. Eu já preguei sobre isso. Eu uso sempre o exemplo de Davi. Ungido rei, volta para a realidade ali, porque Deus precisa treinar ele em obediência, sensibilidade. Imagina o pai dele fala, vai levar pão e queijo para os seus irmãos. Ele fala, que senhor, está louco? Eu sou o rei de Israel. Deus me ungiu. O senhor fale Senhor para mim. Foi assim a conversa, irmãos? E ele não trouxe Deus para a realidade dele. E aí, Deus? O senhor está atrasado, né? O senhor me ungiu. Já tem 5 anos, 12 anos. Irmãos, aquele trem demorou em torno de 14 anos para Davi dar unção ao trono. A sua realidade é sua, porque Deus tem uma realidade espiritual que Ele habita e reina. Quando a gente ora o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua. Irmãos, não é Deus desce aqui para a minha realidade para o senhor sentir o drama. O senhor vai ver o que é ser gente. Ele já fez isso. Deixa eu informar você. Às vezes você é meio desavisadão, né? Ele já fez isso. Ele já sentiu o drama.
Ele sabe o que é pisar nessa terra. Ele sabe o que é difícil esse trem, irmãos. Agora a sua realidade não pode te deixar, não pode me deixar uma pessoa insensível. Irmãos, tem muito crente sincero que é salvo, mas é insensível. Isso está custando tudo na nossa vida às vezes, irmãos. O apóstolo Paulo fala que os Efésios, uma carta de maturidade. Ele fala: Deus deu dons aos homens para edificação do corpo. Irmãos, Deus não tem problema nenhum com a nossa imaturidade. Ele não tem problema nenhum com a nossa infantilidade. O único problema é que a gente ainda fica dando piti no shopping. E olha, Deus não é um cara grande num trono enorme, todo poderoso, ruim, com a cara fechada, só porque é todo poderoso, soberano, começou antes, né? Veio primeiro, né? Aí a gente pensa, não, eu vou insistir, eu vou rezar um monte no monte, vou pagar a promessa, e no fim de tanto eu dar piti, ele vai fazer. Não, irmãos, não é assim. Deus quer nos tornar pessoas sensíveis, porque às vezes o ardor é sincero. Tudo que você está fazendo é cheio de sinceridade, mas está faltando sensibilidade no nosso coração. Você entende isso em nome de Jesus? E ele fala: andem. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Andem na vocação. Irmãos, a gente tem que andar, as coisas têm que mudar na nossa vida. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, comecei a conversar, deu 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Falei: meu Deus do céu, eu parei. Tinha uma hora já ouvindo, eu falei: não, peraí. Tem uns 20 anos que eu conheço você. Você está no mesmo problema. Em nome de Jesus, muda de problema. Falei: não, cara, não é possível. Irmãos, tem problema novo na nossa vida. Uma calça, rasgou a calça, é um problema novo. Tem que ter uma discussão nova. Pelo amor de Deus, tem que ter a sarna nova para se coçar. Tem gente que não consegue nem mudar de problema. Tem que andar, irmãos. A vida cristã é uma vida de caminhada. O livro de Efésios mesmo fala muito sobre isso, sobre você andar, você caminhar naquilo que você foi chamado. Tem que andar, irmãos. Eu costumo brincar: a fila anda. Uma vez falaram para mim: a fila não anda, ela voa. Então você está muito devagar. Falei para a pessoa que desde que eu te conheço, você está no mesmo lugar da fila. A gente tem que andar nesse vocátil. Não sei o que Deus chamou você para fazer, mas o propósito é que através disso Ele seja glorificado, irmãos. Esse é o propósito. Salmo 23 fala que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, né? Que Ele faz a gente andar em pasto verdejante, guia a gente em água tranquila. Ele nos guia. Ele nos guia para restaurar nossas almas. Ele fala no versículo 2 ou 3 ali. Esse termo guiar, irmãos, é Deus pegar para a mão, igual a gente faz com o filho, e conduzir para onde Ele quer. Então não é um negócio assim: Deus, eu não vou. Sexta-feira o Márcio falou: não tem mais livre-arbítrio, né? Agora é lógico, irmão, você faz a birra em pá, que você vai ficar parado no lugar. A gente tem muita coisa para fazer nesse ano. Você tem muita coisa para fazer na sua casa esse ano. Tem ou não tem? Mas fica no mesmo lugar. Tem que andar. Deixa Deus pegar na sua mão, irmãos. Isso não é imaturidade. Isso é sensibilidade de saber que Ele tem a direção certa. Ele sabe para onde Ele está indo, irmãos. Acredite em mim, Deus sabe para onde Ele está indo. No meio de tudo isso que está acontecendo, Deus não está perdido, irmãos. Lê a Bíblia, Ele sabe. Está tudo planejado, irmãos. Aí eu vejo a turma às vezes: porque tem lá a nova ordem mundial, e tem a agenda, e tem. Às vezes a pessoa começa a falar, eu não aguento, eu falo: tem a agenda dos caras, mas não tem a Bíblia. Então entre a agenda do homem e a Bíblia que veio do céu, porque a Bíblia é a agenda de Deus para a terra.
que tem tudo bem definido, irmãos. Ele falou: começou em mim, esse trem vai terminar em mim, uma hora eu vou passar fogo em tudo, quem tiver comigo vai viver a eternidade, quem não tiver vai ficar lá no lago de fogo. E é simples assim, né, irmãos? O resto é especulação. Eu especulei a vida inteira que eu ia ter cabelo até os 60. Especulação, irmãos. Se tivesse jogado na loteria dava mais certo. Então não fica atrás de especulação, irmãos. Tem hora que acerta, mas tem hora que erra feio. Entendeu? Aí você pega a Bíblia. Foi Deus que mandou escrever esse trem. Ele já sabia o comportamento humano. Ah, mas não muda alguma coisa, igual lá, mudou a linha do tempo e não vai alterar nada, irmão. Só vai feder para o nosso lado. A Bíblia continua a mesma. Você está entendendo o que eu estou falando, em nome de Jesus? Agora isso é sensibilidade, irmãos. Porque às vezes na sinceridade a gente envolve os nossos ouvidos, levado como criança em vento de doutrina. Porque tem muito homem querendo ensinar um monte de coisa, mas a Bíblia já é absoluta em si, irmãos. E eu prego aqui, se não for de Deus, o Espírito de Deus fala para você: isso aí tem mais barulho do que qualquer coisa. Por isso que ele fala: o Espírito de Deus vos ensinará todas as coisas. Então se eu não estiver falando no Espírito que bate no teu Espírito, você sai fora, irmãos. Vai ou não vai? E eu não estou falando aqui: o meu Espírito não bateu com o do Diego. Eu não estou falando disso, eu estou falando da palavra que vem e fala no espírito do homem. Eu não estou mexendo aqui com a sua emoção, porque tem mensagem melhor para você ouvir. Você podia sair desse culto animado, pitbull, vou sair vendendo, né? Igual aquelas antigas, eu não sei se tem ainda, né? O vendedor pitbull, tem ainda isso aí, Márcio? Os treinamentos, acabou? Não sei. Né? Mas tem cheio, coach, tem um monte de lugar que é te pilhar. Você ia sair daqui rasgando o mundo no peito. Nunca foi essa a minha intenção. A minha intenção é despertar o seu espírito para o que Deus tem. E em cima disso você vai ser pleno. Ele fala: você vai chegar à plenitude de Cristo. Isso acabou, irmão. Sabe o que é plenitude? Está cheio. Então a gente não é ser humano querendo invadir o céu. Não, somos seres celestiais caminhando nessa terra. E as pessoas vendo a gente caminhar, eles vão querer ser diferente. A sua casa, o meu filho tem que olhar o jeito que eu faço, como eu oro, o jeito que eu trato a cachorra, a mãe dele, e falar: eu quero ser igual a ele. Ou a gente entende quem a gente é. Você tem uma identidade, você é filho de Deus, foi gerado no céu. Você entende isso em nome de Jesus? Aí você é um ser celestial caminhando na terra. É só isso, irmãos. Aí a turma pergunta se alienígena existe. Tem. São seres celestiais caminhando nessa terra. E eu e você fazemos parte desse grupo. Tem que fazer. Por isso, se o que você fala não manifesta louvor e glória para Deus, para o seu filho, para sua filha, para o seu casamento, para as pessoas que te cercam, você está indo para o inferno vindo na igreja, porque você errou o propósito. Hamartia, você errou o alvo. É igual eu pegar a chave da moto e querer ligar meu carro. Vai andar? Não adianta orar, irmãos. Tem coisa que é simples. Pego meu carro ali, pego a chave, dou partida, alguém já orou antes para o carro ligar? Deus, em nome de Jesus, Espírito de Deus, que a bateria, que toda a parte mecânica, o combustível, tudo anda em harmonia aqui dentro desse carro. Irmão, se tiver com gasolina, mecânica em ordem, elétrica em ordem, ele vai ligar. Vai ou não vai, irmão? Precisa cheiro, não precisa, irmãos. Tem coisa que é, você entende, irmãos? Tem que funcionar natural. Tem que funcionar natural. Eu e você fomos criados para um único propósito. Qual que é? Louvor e glória de Deus, irmãos. A chave tem que bater. E hoje o Lucas não tocou o que eu gosto de ouvir. Irmãos, a gente começou a auxiliar num lugar uma vez. E aí a pessoa que estava à frente falou assim:
escolhe as músicas que você gosta. Eu falei, eu não gosto de nenhuma música dessa. Nenhuma que vocês cantam, não gosto, não, eu não gosto. Então não, começa a pegar as que você gosta. Eu falei, não, eu também não vou fazer isso. Porque eu tenho dificuldade de cantar o que eu gosto, irmãos. Depois que eu aprendi que eu tenho que fazer para Ele. Então não adianta você ligar para o Lucas, você mandar mensagem, eu gosto tanto dessa música. A chance disso acontecer aqui é zero, né, Lucas? Porque a gente tem o cuidado de orar antes. Porque o que acontecer aqui tem que manifestar louvor e glória para Ele. Se aqui começar, você vai querer fazer também. Você entende isso, irmãos? Não é simples, irmãos? É simples, né? Não é difícil, né? Ser crente, né? Ah, então eu vou chegar em casa hoje, vou lá, né? Vou fazer uma visita, seja o que for, irmãos. Não tem jeito, você tem que manifestar o propósito dentro do vocato. O Rafa cortando cabelo, ali é o vocatio, ali tem que manifestar a glória para Deus. Não tem jeito, assim a Mary, assim o Bruno, seja quem for. Só isso. Vou repetir de novo, se o que você tem feito, o ambiente que você anda, porque aqui é fácil, irmãos. Acredite, aqui até o diabo louva bem, irmãos. Ou você acha que ele não entra num lugar desse? Você para com isso, hein? Você para. Pode achar que o diabo não entra, o diabo não faz. Espera aí, viu, irmãos? Você presta atenção, seja um crente no mínimo inteligente. Se tem um lugar que o diabo gosta de vir é na igreja, irmãos. E às vezes ele vem porque, né? A família traz ele, né, irmão? Não tem como ele não vir, né, irmãos? Não tem, ele até não queria vir, mas vem, né? Se alguém está entendendo o que eu estou dizendo, irmão, né? Aí você chega ali na porta e saiu tudo agora eu sou crente. Não é assim, né, irmãos? Entra. Aí a gente está aqui em cima, sente o ambiente pesado, mas deve ser a chuva, né? Deve ser o ciático do pastor, né? Deve ser, né? O pastor endemoniado aí não orou essa semana, né? É lógico, né, irmãos? Então não é. Aqui é fácil. Aqui é fácil ser crente. Eu estou falando do lugar que você vai. E ali você também tem que ser crente. Irmãos, a terra está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Hoje a gente vai sair à tarde. A gente tem muito para manifestar ali. Mas vai ser reflexo do que você tem vivido esses dias. Irmãos, eu não subo aqui pregar e oro 15 minutos em casa, irmãos. Não é assim. E a minha cachorra está acostumando. Se eu levanto às 6, ela está acordando 5:30. Ela está me forçando a levantar mais cedo. É um mover de Deus ali, sabe? E eu já falei isso, irmãos. Irmãos, o telefone da Apple ele não fala isso, mas o da Samsung, a hora que você liga o despertador, irmãos, ele está ligado todo dia, ele desperta no mesmo horário, mas eu tenho o hábito de ir lá para ver, sabe? É coisa de, né? Só para ter certeza que está ali. E aí a hora que eu abro ele ali, ele fala para mim: você tem mais 2h30 de sono. Irmãos, dá uma vontade de amaldiçoar o telefone. Você tem mais 4 horas de sono, né? E aí não tem choro, irmãos, porque senão eu manifesto muito do Juliano aqui, nada de Deus. Agora você acha que para você é diferente? Você vai em lugares que só você pode estar. Você tem que estar naquele lugar cheio de Deus, porque senão você não vai suportar esses ambientes, irmãos. Por que tem gente que cai? Porque não estava aguentando ficar em pé, né, irmãos? Parece óbvio isso, né? Madurou demais. Você entende isso em nome de Jesus, irmãos? Não tem choro. Alguém vai receber louvor e glória das nossas vidas. Ou vai ser, só tem 2 reinos. Pode ser que tenha 3, porque pode ter o meu e o seu. A gente pode criar um reino individual, né? Eu tenho um ministério que Deus me deu, isso aqui é o meu reino.
Né? Tem líder que é dono do lugar, né? É dono. As ovelhas é do rebanho dele e ele, né, põe preço no trem. Alguém está entendendo isso, irmão? Só que às vezes a gente faz isso com a nossa casa. É um reino pessoal. A gente não pode mais caminhar assim. O mundo não permite mais isso, irmãos. Esse tipo de crente. E o mundo está espanando, não está aguentando. Então seja um ser celestial. Porque foi assim que você foi criado. Você foi criado no alto. Por isso que suas crises só Deus resolve, irmãos. Suas aflições é só Ele. Agora pare de orar pela mudança do outro e seja você ela. Sabe, seja mais sensível, seja mais coração. Na sua sinceridade. Amém, irmãos? Juliano, mas eu estou precisando de tanta coisa. O texto de Efésios fala que Ele já nos deu o dom, já nos deu chamado, nos deu graça, deu tudo, irmãos. Porque ele continua o texto falando que Ele é tudo em todos. Ele já deu tudo. Não está faltando mais nada para você. Nem desculpa a gente tem mais. Você acredita nisso, irmãos? Não tem. Quem esteve aqui no estudo quinta-feira sabe, não tem justificativa. Para de justificar, não tem desculpa. Ele já preparou todo o ambiente. Ah, eu precisava casar, casou. Ah, preciso ter um filho para eu ser completo. Aí tem, e não vai, irmãos. Não é. É porque está fora do propósito. Às vezes a gente está dentro do vocátio que Deus chamou, fora do propósito. Irmãos, a pessoa dentro do vocátio, ela alcança tudo que ela precisava dentro do vocátio, sabia? Por isso que o empresário fora de Deus fica rico, porque ele está no vocátio. Ele acertou o chamado, só que ele não cumpre o propósito. Isso é um detalhe, irmãos. Alguém está entendendo? Às vezes a gente fala, nossa, mas porque tudo que o cara põe a mão dá certo. É o vocátio do cara, chamado para isso, irmãos. Não tem pessoa que tem habilidade em algumas coisas e flui. Você conhece gente assim, irmãos? É o vocátio, é o chamado. Deus habilitou a pessoa para aquilo. O espírito dela foi habilitado para aquilo. A alma dela está carregada daquilo. Só que pode não cumprir o propósito, irmãos. Tem gente que entra no conflito. Por que que o fulano lá, ó, meu chefe é ruim, bruto, mas é rico, dá tudo certo para ele? Está no vocátio, irmão. É simples. E às vezes você está insatisfeito, moribundo dentro do emprego, aflito, chega em casa, sobra mês para o dinheiro. Já aconteceu isso com alguém? Às vezes sobra o mês, né, irmãos? O crente levanta de manhã, crente, vou matar um leão por dia. Como que você está, irmão? Eu estou correndo atrás do prejuízo. Já começa correndo, começa o mês correndo atrás do prejuízo, irmãos. Que isso? Está falido. Não é, irmãos? Uma empresa que está correndo atrás de prejuízo, não é nem do empate. Está falida, tá ou não está, irmãos? Está falido. Está matando um leão por dia, irmãos, pelo amor de Deus. Um por dia. É muita desgraça para um crente só. Precisa mudar. Às vezes você está fora do seu vocátio. A insatisfação é a explicação. Se você está no seu vocátio, eu não sou satisfeito no que eu faço. Está fora. Você está entendendo, irmão? Eu só estou explicando isso para você. Porque às vezes, irmãos, tem gente que estuda para ser médico e era para ser advogado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer em nome de Jesus? Atinge o seu vocátio. Juliano, eu já sou crente, dizimista, glorifico a Deus em tudo, mas sou insatisfeito na vida. Está fora do vocátio. Simples, irmãos. Deixa o Espírito ministrar no seu coração e conduzir você para o que Ele tem de vocátio para você, porque você já faz o propósito. No ruim que você está vivendo, você glorifica. É um bom crente. Agora acerta o pé. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, às vezes a família está manifestando isso. Não dá mais.
O que você faz não dá mais. Ou em nome de Jesus. Deus fala no culto, a família fala, o cachorro reclama. Muda. Anda na vocação que você foi chamado. Você está entendendo, irmãos? Isso aqui é libertador para nós. Às vezes tem que parar tudo. Eu sabia, irmãos, virou os 40 anos, você não arruma emprego mais, a não ser que você entre no vocábulo de Deus. Vai fazer um ano que a gente está com esse trem aqui. Eu falei para Deus, Deus, se não for o Senhor, eu não vou mover uma vírgula. Ah, não dá conta, né, irmão? Se você está no vocábulo, não tem choro. Se você manifesta a glória de Deus no que você faz, não tem como, é impossível, irmãos, é impossível. Mesmo que você não queira, você entende? Você pensa que não cansa? 20 anos fazendo a mesma coisa, irmãos. Não é 20 dias. Pergunte para a Susan. 5 anos sem férias. Você sabe o que é isso? Sem parar para viajar. Nossa última férias foi eu dopado em cima da cama. Nem para namorar não dava. Nem... dopado, né? Você? 2 anos assim, quase 3, 2 anos e meio assim. Foi a férias. Olha que férias, irmãos. Você não faz ideia, irmão. Você amarrar a cabeça na cama, pôr uma bexiga aqui, uma outra bola de bexiga aqui, para o filho ficar jogando flecha de bexiga, para você brincar com seu filho. Que se solta a cabeça, você fica assim. Você não faz ideia, irmãos. Você não faz ideia. Você acha que a gente, quando sobe aqui, quando a gente vai aconselhar alguém, é história de alguém? Não é, irmãos. Teve muito choro e lágrima. Você entende isso? Você, para estar aqui, teve muito choro e lágrima. Também teve ou não teve, irmãos? Se cada um subir e contar a sua história aqui, teve muita pedra no caminho. Agora, no meio de todas as dificuldades, acerta o vocábulo de Deus. Você é crente, a maioria que eu conheço de perto é um bom crente. Juliano, por que você não fala isso pessoalmente para mim? Porque Deus está essa semana me incomodando da sua sinceridade, mas a falta de sensibilidade que nós temos muitas vezes. Entra no vocábulo para você ser pleno. Anda nele. Ah, tem que mudar tudo, muda. Juliano, eu vou ganhar menos. Irmãos, cabia na Bíblia, mas o pouco com Deus é muito. Alguém já leu esse versículo? É, irmãos. Acredite, o pouco com Deus não está na Bíblia, mas é muito, é ou não é? Às vezes só estabelece o seu vocábulo. Só isso. E o resto vai acontecer. É um processo. Ah, Juliana, é da noite para o dia. Não é. Mas ele vai se estabelecendo. Porque um ambiente de obediência gera favor. Sabe? Gera, irmãos, não tem jeito. Pessoas são favoráveis a você. Ímpio é favorável. Não tem jeito, irmãos. Não é. É porque sai de você. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Só entra no vocábulo, glorificando a Deus. Se coloque em pé. O Espírito de Deus quer nos dar um coração sensível. Nesse ambiente de sinceridade que nós temos caminhado. Ah, Juliana, eu sou insensível. Eu preciso ser mais sensível. Você acha que isso aqui não me cortou essa semana inteira? Eu olhando para minha esposa, eu sei que eu preciso ser mais sensível. Para o Davi, para os meus amigos, os meus vizinhos. Você acha que isso não me cortou? Nós precisamos caminhar em outro nível de sensibilidade, para que Deus olhe e fale para onde a sua mão direita tem que estender, para onde o seu carro tem que virar. E aí você entende que nem é seu o carro. E aí você se dá conta que é Ele que está no volante.
Ele só queria que você tivesse a sensibilidade de ouvir isso dele. Espírito de Deus, nos enche de sensibilidade, nos dá ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Deus, não importa o meio, porque para Balaão o Senhor usou uma mula. Então não importa o meio, mas nós queremos estar sensíveis, porque não é o instrumento que o Senhor usa, é o coração sensível para entender a nota, o que o Senhor está falando através da criança, da situação, do cônjuge. Nos dá sensibilidade, Espírito de Deus, nesse ambiente de sinceridade que nós criamos, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos que tantas coisas aconteçam com tantas pessoas, mas em nome de Jesus, começa em nós, começa em mim, começa na minha casa, Deus. Gera essa sensibilidade. Nós vemos a necessidade de tantos que não passa desapercebido dos da casa. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode gerar isso na nossa vida. Tira a lepra de nós, tira a insensibilidade do nosso meio. Deus, não tem nada que nos impeça mais do que a nossa insensibilidade, porque a insensibilidade gera orgulho dentro do meu coração, e eu quero ser livre de mim mesmo. Que seja assim nas nossas vidas, Deus, que seja assim, que venhamos atentar para os sinais, para as frases, o cenário que estamos inseridos. Nos ajuda a compreender melhor através de um coração sensível, de olhos sensíveis. Muitas vezes enxergamos muito e vemos tão pouco. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Porque através disso nós queremos glorificar o Senhor. Através disso nós queremos glorificar ao Senhor. Toma-nos pela mão e guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Guia-nos na vereda da justiça, por amor do teu nome. Toma-nos pela mão. Toma-nos pela mão, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Faz em mim. Fale para Ele, faz em mim, Senhor. Faz primeiro em mim. Que seja assim nas nossas vidas, Deus, para louvor e glória do teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Que sejamos cheios do que Deus quer, dentro do que Ele tem para as nossas vidas. Amém. Seja cheio do que Deus tem para o que Ele quer na sua vida. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segure nas suas mãos. Se você vem aqui orar. Segure nas suas mãos a sua oferta, o seu dízimo. Vamos agradecer ao Senhor.
Senhor, nós te agradecemos pela tua provisão em nossas vidas, nossos lares, e queremos devolver aquilo que é a tua parte, Pai, porque o Senhor tem provido tudo em nossas vidas, e por isso nós somos gratos a ti, Pai. As nossas ofertas também, Senhor, pela gratidão em nosso coração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, consagramos diante do teu altar. Que o Senhor abençoe cada lar, ó Deus, continue cuidando, Senhor, de cada família, Deus, que nada venha faltar em seus lares, Pai. Que o Senhor esteja prosperando a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer à frente. Pode ir dando enquanto isso. A Valéria tá. O que ela tem? O Nildo com pedra na mão. A Valéria tá com problema no quadril. Bastante dor no quadril já há uns 3 dias. É para dar o aviso e é para orar também? Isso, dá os avisos, né? A Para entrega orar da você sexta. vai orar. Não pode orar. Eu? O Arthur Davi tá lá em cima, né? Ora por eles. Vou dar os recados agora, né? Que a gente já vai ter.